cidade de Itiúba nasceu alguém que, sem saber, escreveria a própria história de uma forma única. Esta não é uma biografia autorizada, nem a tentativa de contar toda a vida de Robério Pinto de Azeredo. Até porque seria impossível resumir em poucos minutos a trajetória de alguém que viveu mais de 100 anos. Este é um recorte, uma homenagem. Robério Pinto de Azeredo nasceu em 9 de janeiro de 1919, no então Arraial de Itiúba. Filho de Anfilófio Pinto de Azeredo e Joana da Silva Rafael. Homem de muitos caminhos, pai de 9 filhos, escrivão da polícia, vereador por 2 mandatos, pesquisador, escritor, tecnologista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Em 1943, sua monografia sobre Itiúba foi premiada como a melhor do estado. Sua obra mais marcante nasceu em março de 1987, Itiúba e os Roteiros do Padre Severo. Um mergulho profundo na memória e nas lendas de seu povo, resultado de anos de pesquisa e incontáveis passos dados por todo o município. Qual é o país no mundo que foi para frente com gente analfabeta? Qual é o país no mundo que foi para frente sem a ciência? Eu sei que vou viajar no ar, vou navegar no mar, e seja onde for. Mas eu sei que vou procurar uma estrela, vou encontrar centelha de um grande amor. Quando o vereador não ganhava nenhum salário, ele tirava do sustento os recursos para comprar as medicações, às vezes para esses enfermos, doentes, né? Alimentos, fretava carros, né? Eu ficava observando quando criança. Me lembro perfeitamente que ele era muito amigo do Alício Pires, outro empresário aqui, e convenceu a ele a fazer a Semana Santa todo ano, o dia de Páscoa, né? Então, ele e o Alício Pires enchiam o caminhão de alimentos e distribuir nos bairros de Itiúba, né? Trabalhava em Salvador, no IBGE, aí inventou de ser vereador aqui. Aí naquele tempo, quando a Câmara estava aberta, ele ficava aqui. Depois cismaram de, quando fechar, ele trabalhar. E ele passou uma porção de tempo nessa vida, para lá e para cá, né? Aí depois foi que ele deixou de ser vereador, ele foi eleito 2 vezes, vereador que não ganhava nada, né? Era só para servir o povo. Tinha uma cruzada lá naquela casa da Praça dos Vaqueiros, ele conseguia remédio lá com os médicos e muita coisa, alimento, e dava ao pessoal carente, né? Mandou vários medicamentos para mim resolver, dar às pessoas pobres. Chamou meu pai, pediu, nessa época eu era adolescente, tinha uns 14 para 15 anos. Aí ele pediu meu pai, me trouxe para a casa dele, me levou para o posto de saúde para eu aprender a aplicar injeção. E eu aprendi, voltei para a roça e ele sempre mandava remédio e as pessoas pobres iam para lá para eu aplicar injeção, mandar remédio, e eu sempre fazia isso, mandado por ele. Eu vi ele tirar a camisa um dia. Chegou numa roça de cinzal lá e tinha um rapaz com a camisa rasgada e ele tirou a camisa dele e deu pro cara. Viu? Tudo isso eu sei do seu Roberto. Tirou a camisa que estava vestido e deu pro rapaz. O rapaz estava sem camisa. O Roberto chegou a fazer isso. Tirou a camisa que estava vestido. Viu? Chegou a fazer isso. Então, não era só por ele ter sido um político com uma certa feita, não. Ele era um ser humano formidável. Robério foi um homem que realmente se preocupou com Itiúba, com a sociedade de Itiúba, com a história de Itiúba. Eu definiria o Robério como progresso. Uma pessoa maravilhosa. Gênio. Um obstinado. Uma ótima pessoa. Escrevam qualquer coisa, escrevam nos jornais, façam um livro sobre o saneamento básico, vão a prefeito, façam petição pedindo isso, aquilo, outro.
Quando ele botava uma coisa na cabeça, era aquilo mesmo. Então, eu achava que isso era um defeito, porque ele não aceitava muito a opinião dos outros. Então, eu acho que isso aí era defeito e eu sempre falava. E qualidades são muitas que eu não posso nem nomear. Muitas, porque ele só tinha tudo de bom para ajudar, para cooperar com todo mundo. Sei que seria um defeito, mas meu pai acreditava em todo mundo. Ele está no mundo. Então, bons para uns, ruim para outros, confiava em todos, né? Talvez fosse um defeito à parte, né? Mas na verdade é porque ele era um sonhador, muito amigável, muito recíproco, né? Muito comunicativo, né? Todo mundo era igual para ele. Ele tinha também essa qualidade. O defeito talvez fosse acreditar em todos, não separar a água do óleo. Mas normal para um ser humano que, sobretudo, é muito humilde, né? Ele ensinava a gente a conversar com a gente com educação e a gente ia aprendendo. Eu, como adolescente, eu gostava de ouvir ele conversar, mas meu pai, e eu aprendi algumas coisas com ele. Ser humilde, ser educada com as pessoas. Mas ele tinha orgulho de ser escritor, historiador, tinha prazer e lutou muito pela cultura. Ele lutou o quanto pôde, o quanto eu nunca vi outra pessoa aqui lutar pela cultura de Itiúba igual a ele. O livro foi ele quem custeou todo, ele não teve ajuda de nada aqui. Infelizmente, foi um cérebro privilegiado, um homem que inclusive foi músico, foi estatístico aqui na Bahia, na época dos concursos e tal. É uma lógica universal. Unidos seremos fortes. O que mais me chama a atenção nos escritos de Robério, por exemplo, lendo Itiúba e os roteiros do Padre Severo, é a capacidade que ele tem, nem só de resumir as coisas, como de se aprofundar. Ele gostava muito de pesquisar com profundidade. Ele pesquisou muitos anos para saber como foi formado, como começou Itiúba, quem foram os primeiros moradores, né, como eram os donos de terra. Embuzeiro, Vaz da Roça, Tapicuru, Cajazeira, Tapera, Cercadinho. Ele andou nesses lugares tudo a cavalo. Ele andava era montado, porque não tinha carro. Nem carro, nem bicicleta. Quem tinha bicicleta era rico. E moto ninguém tinha, nem carro, pior. Conversava muito com meu pai sobre isso. E meu pai orientar foi nascido e criado lá, na Fazenda Urubu, e conhecia esse movimento, Serra do Souza, e tudo. E ele conversava bastante com meu pai. Ele se orientava muito com meu pai sobre isso. Meu pai colheu essa informação durante cerca de 40 anos, né? Há muitos anos, para depois transpor para a sociedade. Em meio a isso, o livro é repleto de folclore, né? Lendas, poemas, né? Contos, né? Desses personagens, né? Também colheu muitas informações dos antigos, pelo fato dele ser uma pessoa muito comunicativa em si, né? Muito aberto para o mundo, e além do mais ele era historiador e pesquisador pelo IBGE. Isso facilitou um pouco mais, né? Ele lia muito, ele tinha muitos livros, ainda tem, né? Tem livros que ele doou e tem muitos livros em casa. Ele lia demais, era quando ele estava desocupado, né? Fora do trabalho dele, então era ler. Então era muito bem informado. Era um livro que devia ser usado mais nas escolas. Era para ser lido nas escolas. Itiúba precisa também voltar mais os pensamentos fluidos para o conhecimento, né? E dar mais vazão para esse escritor. Fiz um trabalho que não é completo. Tive condição. Por que eu tive condição? Porque eu aprendi, eu li muito. Porque eu não sabe disso, só acreditamos em quem lê.
Então, foi por isso. Quando eu lancei aquele livro, foi um espetáculo muito bonito. Eu acho que devia ter um tributo, né, a Robério Pinto de Azeredo, o primeiro escritor de Itiúba, e além do mais, uma figura importante, figura que chegou a ser vereador, que auxiliou os pobres, entendeu? Uma pessoa que ensinou, lutou pela cultura de Itiúba até os 105 anos, pela cultura de Itiúba. Ele brigou pela cultura de Itiúba e não foi valorizado. Hoje em dia, o povo esquece. Infelizmente, nós temos uma terra, um povo, nosso povo itiubense, de cuja sociedade eu também faço parte, mas nós temos uma sociedade que com facilidade esquece as pessoas, aqueles que já se foram, que fizeram história. Faltou um pouco mais do comprometimento da sociedade, principalmente das autoridades, durante o tempo que ele promoveu eventos, né? Criando associações, cruzadas, como a biblioteca mesmo, manteve durante 16 anos, não falha a memória, gratuitamente, buscando os livros na capital, doações, né? Eu acho que é mais fácil valorizar o que vem de fora. Tem aquele provérbio que santo de casa não faz milagre. Eu acho que ele deveria ter sido mais valorizado. Ninguém pode dizer que o seu Roberto era uma pessoa ruim, porque ele era uma pessoa maravilhosa. Eu mesmo fundei 14 escolas. Dessa parte, fui um fundador de escola mais aqui. Fiz campanha contra a tuberculose aqui. Não tive apoio de ninguém. De ninguém. Eu fundei 14 e a maioria, eu tenho um recibo aí, de meu bolso. Nunca recebi nada. Ele foi o meu professor, foi o meu companheiro e foi até o meu pai. O amor, acima de tudo, né? Ele soube semear isso perfeitamente, além de outras coisas mais. E muito obrigado pelo que passou para mim, entendeu? E muito obrigado por depositar eu como o contador de história de Itiúba, além do poeta que eu nasci. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado pelos caminhos que me foram passados. Talvez nem o senhor saiba que foi assim, mas eu aprendi muito. Eu aprendi muito com o senhor. Agradecia por tudo que ele fez. Fazia por meu pai, por mim e por todo mundo ali, parentes e vizinhos. Agora, se os homens da terra não fossem tão separados, quer dizer, Itiúba é o seguinte, nunca teve um candidato único como Queimadas e outros municípios teve. Quer dizer, quando um prefeito ou a Câmara apresenta um projeto, o outro lado não quer porque não confere. Politicamente somos diferentes. Então, com essa desunião, nós nunca teremos um progresso equilibrado a nível cultural, científico, etc.